Por isso que é uma característica selecionada. Continuando. Em relação... uma nova espécie de pterossauro. O estudo dos fósseis é importante, evidencia evolução, A explosão cambriana foi o fenômeno mais diretamente relacionado à diminuição de temperatura? Não. Ele tinha uma era, na verdade, era antes da era glacial, né? Expansão e diversificação dos dinossauros ocorreram na era mesozoica? Yup. A existência dos fósseis foi um dos fatos que causou dificuldade? Não, facilitou. E o início da era cenozoica foi marcado pela expansão e diversidade de angiospermas e mamíferos. Foi logo após a extinção dos dinossauros, certo? O processo de fossilização requer condições ambientais específicas. Claro. Vamos lá. Fósseis mais antigos podem ser encontrados na camada superior do sedimento, em função da movimentação da crosta terrestre. Porque daí tem uma movimentação, né? Não que eles são formados nessa camada. De acordo com a teoria da seleção natural, qual o parâmetro levantado pelo pesquisador imprescindível para responder à pergunta formulada? Uma planície alagada, bastante estável, existe uma espécie de arbusto que produz flores com 10 variedades de cores distintas. Sabendo que as cores são determinadas geneticamente, por que arbustos que produzem flores azuis são mais abundantes do que produzem de outras cores? Ora, ele tem um sucesso reprodutivo, então ele é mantido, ele tem mais recombinação gênica do que os demais. Fluxo gênico, na realidade, né? Daí fala sobre o livro de Charles Darwin, sobre evolução e seus conceitos. As espécies atuais são mais especializadas e adaptadas do que as espécies extintas? Não necessariamente, o ambiente muda. A presença de órgãos vestigiais é considerada uma indicação de parentesco evolutivo, certo? O uso frequente de uma estrutura leva ao seu desenvolvimento. Isso aqui é bem Lamarck. De acordo com a seleção natural, os recursos naturais são limitados? Sim. Então, os mais aptos sobrevivem. A teoria oposta ao evolucionismo é o fixismo. Correto. Na 5, evolução dos répteis. De acordo com a teoria evolutiva, as serpentes não possuem patas porque eliminaram esses órgãos? Isso é Lamarck. Desgastaram essas estruturas? Lamarck. Precisaram se locomover de maneira mais silenciosa? Não faria muito sentido, né? Apresentaram outra característica adaptativa que permitiu sua sobrevivência. E isso Darwin explicaria. Não é que as outras estão erradas, mas isso não é pelo Darwin. Aqui tem o mesmo padrão de coloração. Aqui é um casal de joaninhas e aqui é uma aranha. O que ela está fazendo, então? A aranha, ela está fingindo ser uma outra espécie. Isso se chama mimetização. Tá? Não é camuflagem porque ela não está usando o ambiente, ela está usando outro organismo. Acontece com a coral falsa verdadeira, por exemplo. Os cães têm a seleção artificial aí, né? Muito evidente. Isso ajudou até na teoria da própria seleção natural a ser desenvolvida. O ser humano do futuro terão caixas cranianas grandes, estatura reduzida e perderão os dedos dos pés. Será que certamente ocorrerão, já que tem mais atividades cerebrais e menos atividades motoras? Será que faz sentido isso? Não existem mecanismos evidentes de seleção que esteja conferindo vantagem com maior capacidade mental e menor desenvolvimento físico, pelo menos por enquanto. As estruturas são mais desenvolvidas, mas você desenvolve menos hoje o cérebro do que tua coordenação motora, assim, proporcionalmente. Indivíduos com maior capacidade intelectual tendem a ter mais filhos. Isso aí não tem nada a ver, isso é relação com fertilidade, né? Pode até ter relação com atração sexual. Na verdade, isso é provável, sim. Isso pode ser provável, sim, mas por enquanto não existe nada que esteja comprovando essa questão, tá? E não está geneticamente programado, pelo menos não que se saiba. Em relação à teoria da evolução, a seleção natural atua sobre o organismo, os organismos estão sendo continuamente selecionados, daí até por fim ele alcança uma condição ótima, nada a ver. Sempre a mudança é sempre presente. A diversidade de fenótipos existe em uma população,
E a variação interespecífica que a gente tem falado bastante. Em um ambiente qualquer, os indivíduos com características que tendem a aumentar sua capacidade têm maior probabilidade de reprodução. Não é que eles têm mais chance de atingir a época de reprodução, é que eles vão ser selecionados reprodutivamente, né? Olha aqui é um coração fossilizado que apresenta uma cavidade. Não, a gente vê duas, né, como nos outros peixes. Mas evidencia a redução da estrutura. No coração humano tem 4 cavidades. Nesse peixe tem 5. 1, 2, 3, 4. Deve ter atrás, né? É que eu não li o texto, mas pelo gabarito ali tá certo. E os vertebrados atuais têm o mesmo número de cavidades? Não, né? Poxa, peixe tem 2, anfíbio tem 3, então já muda tudo. Quando eu olho esse gráfico aqui, ó, então, taxa de extinção e o número de famílias. Então, eu tenho altas na taxa de extinção, o Permiano foi uma das maiores. O Jurássico bem relacionado aos dinossauros, né? Então, eu tenho várias outras taxas de extinção. Então, não foi do Permiano que favoreceu o ser humano, né? Muitas formas de vida desapareceram nas grandes extinções, mas, em termos geológicos, novas formas aumentaram a biodiversidade. As primeiras plantas vasculares surgiram na era Cenozoica. Não, ela já tem aqui. As duas grandes extinções em massa no Permiano e no Cretáceo correspondem às fronteiras entre as eras geológicas, né, que é bem aqui e aqui. O número de famílias sempre foi o mesmo. Poxa, dá pra ver que não, né? Os registros fósseis revelam diferentes organismos que dominaram a Terra e com o surgimento de células eucarióticas, o processo denominado endossimbiose. Na verdade, não foi a partir do Ordoviciano. Já tem desde a partir do Cambriano, né? Os organismos fotossintetizantes. Aqui, os tentilhões com seus bicos adaptados, tererê. Trata-se de um exemplo de deslocamento de caracteres resultante da competição entre as duas espécies na situação de simpatria, ou seja, no mesmo espaço geográfico alguém tem que mudar, senão você está conferindo uma competição interespecífica aí que pode ser ruim para um ou outro. E aqui são estruturas homólogas.